Olá, pessoal. Eu sou Janaína Lira, sou aluna da Faculdade São Francisco da Paraíba, na FASP. Estou no curso de enfermagem no segundo período. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a osteogênese imperfeita. Tem por definição ser uma doença hereditária que prejudica a formação correta dos ossos e os torna anormalmente frágeis. Essa patologia é de classe clínica e geneticamente heterogênea, ou seja, ela se manifesta geneticamente de várias formas e clinicamente também de várias formas. É conhecida como ossos de vidro ou ossos de cristal. A gente tem um esquema de um osso normal em comparação com um osso com osteogênese imperfeita. Então, visualmente, a gente já consegue identificar que o osso normal ele é mais compacto e a sua massa ela é mais densa. Em comparação com o osso doente, ele é bem mais frágil por conter menos massa. Essa doença, ela se enquadra entre os mais variáveis distúrbios ósseos, né? Distúrbios que prejudicam o crescimento ósseo. Esses distúrbios levam o nome de osteodisplasia. A osteogênese imperfeita nada mais, nada menos do que uma má sintetização do colágeno. Então, essa deficiência na composição e na sintetização dessa proteína é que vai tornar os ossos frágeis, anormalmente frágeis e quebradiços, propiciando a alta ocorrência de fraturas. É uma doença causada por mutações, ou seja, são alterações que ocorrem no gene responsável por essa sintetização. Este processo de colágeno ele sofre essa mutação, tornando essa fragilidade mais atenuada. O paciente afetado com osteogênese imperfeita, ele pode ter o que chamamos de osteopenia, que é justamente a má diminuição nessa quantidade de massa. Mas que proteína é essa? Né? Qual é essa proteína que é alterada no paciente com osteogênese imperfeita? E como ocorre essa alteração? Né? Como ocorre geneticamente essa alteração? Bem, a proteína, como a gente já falou, é o colágeno e ela é super importante para dar sustentação, estrutura, firmeza e elasticidade a ossos, pele e tendões, nervos, enfim, os vários tipos de tecidos conjuntivos do nosso corpo, eles têm essa participação do colágeno. Esse colágeno, ele é específico para certas áreas do corpo. Então, essa proteína, na realidade, ela é um conjunto de outras proteínas do corpo e ela exerce funções, quando unida, exerce diferentes funções em diversas áreas do corpo. Além disso, esse colágeno ele é importante para manter essa integridade, né? É encontrado em alimentos do reino animal, como carne e gelatinas, e também faz parte da suplementação alimentar. Pode ser ingerida por meio de suplementação alimentar. E geneticamente falando, como ocorre? Bem, em torno de 90% dos indivíduos acometidos com essa mutação, eles terão essa alteração no gene do colágeno 1 e no gene do colágeno 2, que são codificadores da cadeia do colágeno do tipo 1. Então, já de cara a gente sabe que um paciente com osteogênese imperfeita, ele terá alteração mais precisamente no colágeno do tipo 1. Esse colágeno ele é formado por cadeias, né? E essas cadeias têm a presença de um aminoácido chamado glicina, um aminoácido pequeno e compacto presente nessas cadeias.
Quando o gene ele sofre essa mutação, essa glicina ela é substituída por outro aminoácido. Esse outro aminoácido altamente prejudicial. Então, ele desorganiza essas estruturas, causando essa alteração. Então, os aspectos do colágeno que vão sofrer essa mutação recebem especificamente o significado agravantes para a existência dessa patologia. Então, a organização e a maturação, serão fatores determinantes. A gente percebe que aspectos ligados à maturação do colágeno recebe especial significado para a fisiologia. Então, são fatores determinantes para a fisiopatologia dessa doença. A gravidade da doença está ligada justamente à forma como essa desorganização, onde essa desorganização, essa mutação está localizada. Então, a maturação do colágeno faz referência à fisiopatologia e a localização da mutação, ela está ligada com a gravidade da doença. A maioria das manifestações são de herança autossômica dominante, por mutação do colágeno, da cadeia do colágeno 1, proteína do colágeno 1, do colágeno 2, que codificam essas cadeias e constituem o colágeno 1. Então, havendo alteração nessas duas cadeias, consequentemente, o colágeno do tipo 1 será alterado. Então, grande parte dessas mutações, ela acontece nos genes do colágeno do tipo 1. Então, já é uma característica bem presente nos indivíduos com OI, né? Ela é herdada também de forma dominante, mas algumas pode ser recessiva. Só que, em sua maioria, é de forma dominante. Essa doença, ela alcança imensa complexidade genética justamente por resultar de mutações de uma proteína estrutural. É uma proteína que é composta por múltiplas subunidades diferentes. O fenótipo de cada indivíduo, de cada manifestação, ela vai variar de acordo com a cadeia do procolágeno que foi acometida, né? E ela também vai variar de acordo com a localização e a mutação dessa cadeia. É uma proteína composta por subunidades, então, ocorrendo alteração em qualquer subunidade dessa, vai impedir a conexão das demais. Quais serão as manifestações clínicas dessa patologia? Então, a priori, a gente identifica que são manifestações clínicas estruturais na malformação de ossos e dentes, também com a fragilidade desses ossos, como a gente já viu no início. Só que ainda existem outras características, outras manifestações que podem ser expressadas, como por exemplo, o indivíduo ele terá a esclera ou branco dos olhos mais azulado. Isso acontece justamente por falta desse colágeno. Essa superfície ela será um pouco mais fina, possibilitando assim o aparecimento ou a visualização dessas veias. Então, isso dá aos olhos uma aparência azulada. As crianças também elas vão apresentar dentes manchados e mal desenvolvidos. Essa ocorrência é chamada de dentinogênese imperfeita. E dependendo do tipo de osteogênese imperfeita, pode ou não apresentar essa manifestação. A manifestação mais presente, de fato, são os ossos frágeis, a deformidade óssea, né? Que é o que mais se apresenta de fato. Algumas crianças elas podem apresentar a osteogênese imperfeita
e podem apresentar problemas cardíacos e pulmonares. Ainda podem ser apresentados, em alguns indivíduos com osteogênese imperfeita, eles podem apresentar dificuldade auditiva, né? Só que quando a gente fala, de fato, sobre a osteogênese imperfeita, o primeiro sintoma, a primeira manifestação que vem à nossa mente é, de fato, a fragilidade óssea, a má formação óssea, a facilidade com que esses ossos fraturam. Mas como seria feito esse diagnóstico, né? Como é feito o diagnóstico da osteogênese imperfeita? Já pode ser percebido logo no pré-natal. Então, nas ultrassonografias da gestante, essa má formação, essa deformidade, ela já pode ser percebida, né? Outro diagnóstico também pode ser a partir da análise de células, exames genéticos dessas células. Pode ser também através do exame físico já do recém-nascido, na anamnese, o médico ele já consegue identificar se há ou não a ocorrência dessa patologia. Claro que será solicitados exames para uma certeza no diagnóstico. Cada diagnóstico é, de certa forma, diferente, né? E caso haja essa confirmação, ele vai coletar uma amostra de pele para fazer uma análise mais aprofundada, para ter uma confirmação, né? Radiografias também são bem importantes no diagnóstico. Um exame chamado audiometria, que ele mede a capacidade auditiva da criança. Então, assim, é um conjunto de exames, um conjunto de especialistas que são focados em dar um diagnóstico de fato. Bem, devido à diferença, a heterogeneidade dessas manifestações, como a gente viu, né, de acordo com a maturação do colágeno, de acordo com a localização das mutações, então elas vão se apresentar de distintas formas. Nós temos a do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? Todas essas manifestações, elas serão bem semelhantes. O que vai diferenciar? Temos a forma mais leve, as formas mais leves e as formas mais graves, né? Algumas apresentam o azulado da esclera, outras não. Uma apresenta uma gravidade maior, como por exemplo do tipo 1, né? Os ossos do crânio são bem frágeis. Nesse caso, pode haver a ocorrência da morte do bebê ainda no parto, ele não suporta a pressão feita para passar no canal. O fato também de ossos frágeis, né, nas outras classificações. Então, assim, o fato é que ambas as classificações, elas terão presença dessa fragilidade óssea. Algumas mais, algumas menos. E a gente, ao longo da nossa pesquisa, a gente consegue identificar que indivíduos com esse tipo de patologia, que apresentam as formas mais leves, elas conseguem ter uma vida normal, conseguem estudar, conseguem constituir família, então elas conseguem viver de fato, apesar da sua estrutura, da baixa estatura, apesar de algumas complicações, elas conseguem sim ter uma vida normal. A média de vida, né, a expectativa de vida desses indivíduos vai variar de acordo com a manifestação, de acordo com a gravidade e o prognóstico de cada caso. Do tipo 1 costuma ter achados mais brandos e uma melhor sobrevida. Do tipo 2 costuma ser letal e muitas vezes ainda intrauterina. 3 e 4 são menos comuns, podem vir a existir largos espectros de alterações prognósticos, que dependerá do que o feto ou recém-nascido manifestará. Então, é super importante um pré-natal, um acompanhamento desde o início para um melhor prognóstico de cada indivíduo.
consulta a especialistas de medicina fetal também vão ser de grande ajuda, né? E prever por quais dificuldades o feto poderá passar ao longo da vida, já para ir se preparando todo esse tratamento, todos esses tratamentos ao longo da vida. Mas quais seriam esses tratamentos, né? Tratamentos hormonais, tratamentos à base de uma medicação chamada bisfosfato, que essa medicação ela ajuda a fortalecer os ossos, diminuir a frequência de fraturas. Tratamento nos ossos fraturados de indivíduos com essa patologia é semelhante a qualquer outra fratura, né? Semelhante ao tratamento de fraturas em crianças que não apresentam esse tipo de patologia.